Estamos de volta com o TVBE Entrevista, aqui direto dos estúdios da TVBE em Joinville, 22 horas e 25 minutos, recebendo a cantora, compositora, produtora, musicista, professora de música e muitas outras coisas, Amanda Linhares. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre ela. Nesse segundo bloco, Amanda, eu queria falar um pouco sobre essa tua carreira, né? Como cantora mesmo, né? Que a carreira como musicista, você já falou um pouco. Para você, qual é o momento assim, mais importante que você viveu até agora nessa carreira como cantora, né? Ou, de repente, os mais importantes até o momento? Tiveram muitos momentos importantes, né? Eu não consigo listar um assim específico. Mas eu acho que o início do projeto Amanda Linhares foi muito emocionante porque fazem 2 anos, 3 anos, em 2022 eu lancei a primeira música. Então é um tempo de carreira curto, né? É um nenê, assim, que a gente tá alimentando para crescer cada vez mais. E aí, a primeira vez, o primeiro show, Amanda Linhares, com a minha banda, com as minhas músicas, foi na Maratona Cultural em Floripa. E aí foi engraçado, porque nesse mesmo ano da Maratona Cultural, tocou Gilberto Gil, imagina, uma das minhas inspirações de vida, Das Aranha, Francisco Alombre, várias Cartaz bandas... era assim, Amanda Linhares e Gilberto Gil, bem pequenininho. Até parece. E aí, eu lembro que as inscrições abriram em janeiro. Falei, pô, fazer aqui. Eu não tinha banda ainda, não tinha nada. Vou fazer, era só eu e Deus, eu e o meu sonho. E aí, em fevereiro saiu o resultado, passei. Claro, antes eu fiz todo um documento, né, mostrando da Amanda como... na música, mas não como artista, da minha música lançada, tudo que eu queria. E aí, em um mês a gente formou uma banda, em um mês a gente criou um repertório, arranjos, porque antes era só eu e piano, e aí passar para uma banda, para arranjos novos, para pessoas que eu nunca toquei na vida. E aí, em março, já estava fazendo show em Floripa. Então, meu primeiro show foi na Maratona Cultural, e eu acho que foi um início lindo, sabe? Não poderia ter sido melhor, assim, na capital do estado. Um público grande, né? Exatamente, diverso. E assim, acompanhada de pessoas como Gilberto Gil. Então, pra mim foi... Para as pessoas também foi um baque, sabe? Ué, a Amandinha, que era a Amandinha, né? Tá tocando em Floripa? Como assim? Mas chegou num momento, você tinha falado até, né, de assim, vou desistir disso aí. O que te fez continuar exatamente? Olha, que pergunta difícil. Eu acho que o amor é algo meio romantizado, assim, de se falar, mas eu acho que quando a arte te agarra, ela não te solta, assim, vira um propósito, uma missão de vida, sabe? E eu acho que é isso. Eu nunca me vi longe dela. Eu acho que desde o primeiro momento de vida, os momentos em que eu mais estive feliz foi com a música, assim. Ela, ao mesmo tempo que eu preciso de ar para respirar, eu preciso de música para viver. Então é uma resposta romântica, né? Porque existem tantas dificuldades, tantas, assim, inúmeras, mas eu acho que eu tenho um projeto com a arte e a arte tem um projeto comigo, sabe? Não que eu seja especial, mas eu sinto que há essa conexão, assim. Sim. E daí, em que momento, né? Parece assim, tudo muito, vou dizer assim, é um desafio, né, para você, mas como você tem esse conhecimento, você estudou para isso e eu vejo pelos nomes, né, que estão junto contigo na banda e tudo mais, né, são pessoas que são muito reconhecidas nesse meio musical. Então você falou assim, os arranjos e tal, não, são pessoas que estudam também a música. Exato. E querendo ou não, de repente até se torna um pouquinho mais fácil. Mas em que momento que você chegou e disse assim, olha, eu vou fazer um álbum, eu preciso fazer um álbum, eu vou fazer um álbum? Em que momento que você chegou? Eu estou preparada para isso. Eu acho que o grande sonho, o projeto de vida de todo artista é ter um álbum. Antes, o álbum é o antigo CD, né? Sim. Então, todo artista tinha que ter o seu CD. As pessoas, os artistas, eram reconhecidos com a venda, distribuição, com CDs sendo tocados na rádio. E aí, desde o primeiro momento,
Antes era um EP. O EP é o CD menor, assim, mais 5 músicas. Então eu pensei, tá, eu vou gravar um single, uma música, beleza. Não, mas e se eu gravasse um EP? Porque eu tenho muito o que falar, eu tenho muitas músicas. Tá, legal, 5 músicas. E aí, quando eu senti que o projeto realmente estava criando uma consistência, que as pessoas estavam ouvindo e pedindo mais, mesmo de uma maneira orgânica, porque a gente não tem uma produtora, enfim, não tem essa projeção, eu senti que a gente merecia ter um álbum, a gente precisa, sabe, desse material, assim. Ano passado eu lancei um álbum ao vivo, uma live session, então tá disponível Spotify, enfim, todos os streamings. E lá são faixas ao vivo, que teve um público assistindo, aquela troca com as pessoas. Mas a necessidade de um álbum hoje é até a sua visibilidade quanto ao ser artista. Eu digo, né, atualmente, assim... E tem uma produção também, né? Porque Total. ao vivo é uma coisa, né? Isso, exatamente, exatamente. Hoje, para você participar de um festival, para estar nas grandes casas, você precisa ter um material consistente. Então, eu preciso ter esse meu portfólio, o meu álbum, as minhas músicas, os meus arranjos, de fato, produzidos, né? Porque tem aquele lance do ao vivo que não engloba tanto uma qualidade quanto a estúdio. Então, foi isso, assim. Eu acho que o estalo que veio para criar um álbum foi a partir do momento que eu me enxerguei também como artista, porque eu tive uma transição de carreira entre ano passado, que faz pouquíssimo tempo, ano passado para esse ano, que eu ainda dava aula de música aqui numa escola para 1.300 crianças. Caramba. Na semana. E aí eu pensei assim, não, mas eu tô sendo talvez uma meia professora e uma meia artista, sabe? E aí eu resolvi, se eu não sair disso aqui, eu amava dar aula, eu amo dar aula. Eu nunca vou conseguir, de fato, tirar esse meu sonho, porque ele precisa de 100% de dedicação. Porque o meu ser artista nunca foi plano A, sempre foi C, D, por medo. Sim. Muito medo, muita insegurança, assim. E aí, quando virou essa chavinha do agora é 100% Amanda Linhares, bora de álbum, vamos fazer. Uma coisa que me fez lembrar, você falou das plataformas digitais, né? A gente não pode falar Spotify. Opa, a gente falou? Ah, agora foi. É brincadeira. Eu até pensei isso, sabia? Será que eu posso falar a marca? Não, sem problema. Mas assim, eu ia falar assim, você falou do CD, né? Eu fui pra passar uma virada de ano em Florianópolis, há uns 15 anos atrás. E tava entregando na praia uns CDs de música sertaneja, assim, era uma música, dois, três artistas, assim, um CDzinho, distribuindo na praia de graça num envelopezinho de papel, assim, né, com uma capinha lá. E uma das músicas era uma coisa muito falsa, assim, uma galera fazendo como se fosse uma plateia, assim, né, gritando assim, pelo amor de Deus, Jorginho e Matheus, pelo amor de... E era muito falso, porque tinha umas 5 pessoas gritando, assim, uma coisa. E eu pensei, esses caras não vão fazer sucesso. E eles explodiram realmente. Mas o que eu quero chegar é hoje, né, que a gente esquece CD, que pega o meu notebook, não tem nem mais entrada de CD, nem de DVD, não tem nada, a gente não tem mais em casa quase. Qual que é a importância das plataformas digitais para um artista, assim, hoje em dia? Principalmente para quem está começando, Sim, né? A importância é toda a importância. Hoje, para um artista, ele criar visibilidade é por meio das plataformas digitais, das redes sociais. Sim. Então, eu brinco, assim, às vezes eu dou uma provocada nos meus seguidores, no público que está ali comigo, que o seu meio segundo de inscrever no... Pode falar a marca? Pode. No YouTube, escrevi no Spotify, escrevi no Deezer, ou curti esse post, curti a música, salvei, coloquei numa playlist, isso é o nosso retorno. Não tem a venda de CDs assim. Sim, não dá nem para distribuir CD, não dá nada. Hoje a monetização, né, pro artista vem dos streamings. Então, eles contabilizam o total de players, tem a questão de direitos autorais também, né, que vem pra gente. E nós só vamos ganhar se a gente tiver esse público acompanhando e fortalecendo. E eu ainda, como uma artista independente porque não tem uma produção, uma produtora, a gente só vai crescer se tiver essa troca com o público. Por exemplo, esse show, né, do dia 10. Vão lá, comprem.
E as pessoas têm engajado muito. E toda essa comunicação é feita por rede social. Se fosse essa coisa física, assim, nossa, não chegaria nem na metade das pessoas que a gente acessa hoje. Sim. Tá muito importante. Todos os streamings, redes, essa conexão que a gente troca é fundamental. E falando do álbum em si, que você tá aí, né, engatilhado, como dizem, queria que você falasse um pouco dele, do conteúdo dele, das dificuldades de produzi-lo, das participações que vão ter nesse álbum. Esse álbum, assim, eu coloco como meu projeto de vida. Na verdade, todo projeto eu falo isso. Porque eu realmente entrego a minha vida, assim, me dedico. Tudo que eu faço, eu penso como eu gostaria de receber, sabe? E aí esse álbum, ele vem como uma virada de chave na minha carreira, no sentido de mais consistência ainda, de mostrar, olha o nosso movimento, olha o que estamos produzindo, e sempre mirando não numa projeção embolhada aqui, sabe? Mas sempre pra fora, assim. E aí esse álbum, ele é muito especial, ele envolve muitas etapas que as pessoas nem imaginam às vezes, assim. Mas... E como o álbum hoje em dia não é mais um CD que tem um limite, você pode botar um álbum com 50 músicas. Exato. Assim. Só que essas 50 músicas, elas envolvem... Hoje tem que ter uma projeção audiovisual com videoclipe, ou com frames, né? Processo de arranjo, distribuição, masterização, mixagem, contratação de instrumentistas, de estúdio, plataformas de mercado pago, marketing, enfim, tem uma lista imensa, assim. E tudo é muito custoso, né? Ainda mais quando não se tem um apoio direto de um edital ou de uma empresa privada. Mas, enfim, tirando essa parte, né, das etapas, assim, esse álbum, ele vem para mostrar composições minhas desde o início, lá em 2016, quando eu comecei a compor, e composições super novas, assim. Então, são várias Amandas, de Amanda adolescente, já Amanda adulta agora. E, assim, a gente vai ter participações, como eu falei, você falou. Nós vamos ter participações internacionais, que foram nomes que eu me conectei num festival que eu toquei esse ano em Santa Catarina. E o bacana de transitar, né, fazer esses intercâmbios culturais são essas conexões, assim. Então, tem artista catarinense, tem artistas nacionais, né, de outros estados, internacionais, tem composições minhas com outros artistas. É uma mescla de tudo, assim. Que legal. E você falou sobre as dificuldades, né? Ele faz parte de um financiamento coletivo também, né? Quem quiser acessar e ajudar, acho que não vai conseguir colocar na tela, mas acessa o Benfeitoria, né? benfeitoria.com/projeto/Amanda Linhares, tudo junto. benfeitoria.com/projeto/Amanda Linhares. Você vai poder ajudar, então, esse projeto de uma artista joinvilense, né? Que está prestes a lançar o seu primeiro álbum, né? De tantas as dificuldades, como ela mesmo falou, então você pode contribuir. O Benfeitoria, ele se destaca ali hoje, eu não sabia que existia, né? Mas eu vi ali que ele fala assim, um fundo coletivo para financiar projetos de quem sonha. O que você sonha em conquistar ainda profissionalmente como cantora? Eu acho que cada vez palcos maiores e a escuta ativa das pessoas que estão ali, sabe? Eu acho que a partir do momento em que o projeto... Hoje as pessoas apoiam, né? Porque tem essa se conectam, claro, mas ainda a grande maioria é por apoiar. Eu quero que chegue um momento em que é só conectar, as pessoas precisam dessa música, sabe? Entendi. Então eu acho que é isso. Eles falam muito, né, que às vezes os milionários, bilionários participam dos jantares beneficentes para, eu vou retribuir um pouquinho para a sociedade. Então nesse momento parece isso, assim, poxa, uma artista aqui eu vou ajudar. Isso. Mas acho que o objetivo é chegar realmente nesse ponto, né? Não é mais uma ajuda, eu preciso disso. Isso. Eu preciso da Amanda Linhares. Que bom, tomara. E essa campanha, a gente pensou, né, como esse processo ele envolve tantas etapas, é custoso, como que a gente consegue tirar isso do papel, fazer funcionar esse sonho? Porque tudo escrito é maravilhoso, né? Mas na hora de colocar em prática...
Então eu procurei vários meios, várias propostas, como que a gente pode fazer. E aí surgiu a Benfeitoria, que é essa plataforma que apoia diferentes projetos de maneira independente. Uma vaquinha online, talvez. Só que ela tem um diferencial porque ela envolve recompensas. Sim. Então, Eu acho que, na verdade, eles até têm vaquinha e tem essa forma de projeto. Exatamente. E aí, o que eu pensei, né? Como que eu vou retribuir para esse meu público que ainda vai estar nos apoiando? E aí eu criei vários produtos da Amanda Linhares. Então, a Amanda Linhares se tornou uma marca. A gente tem acessórios, papelaria da Amanda Linhares, camisetas e também formatos de show. Então, isso foi algo que a gente pensou. Se alguém quiser, pode contratar o nosso show. Aí tem formato solo, eu e piano, do banda premium, que é uma banda de festival, com vários naipes diferentes. Enfim, a gente achou a Benfeitoria como uma forma para colocar em prática. E o evento do dia 10 é esse evento da Benfeitoria Online passado para a forma física. Que legal, que legal. Sim, e aí vários parceiros, várias marcas joinvilenses abraçaram. A gente vai fazer uma feira. E aí a gente vai... Todo o dinheiro arrecadado com venda de ingressos. Venda de ingressos não é 100% para a campanha, porque a gente tem os custos de instrumentistas, de estrutura. Sim. Mas todo o dinheiro da feira que a gente conseguir, nós vamos reverter para a gravação do álbum. Que legal, muito bom. Pessoal, a gente vai precisar ir para mais um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai falar mais sobre esse show. A gente viu o cartaz aí agora há pouco. O show do dia 10, neste sábado, no Instituto Internacional Juarez Machado, Amanda Linhares. Então, se você quer conhecer como é que é esse show que você pode contratar, de certa forma, ou pela benfeitoria, a ajudar a que o álbum seja realidade, você pode aparecer lá e conferir ao vivo como que vai ser essa apresentação. Então, aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Amanda Linhares aqui no TVBE Entrevista.